Tragédia em rodovia na entrada de Jardinópolis reacende preocupação sobre a travessia de pedestres nas pistas. A população pede ajuda das autoridades. A rodovia Arthur Costa Curta, em Jardinópolis, não tem passarela para pedestres e quem tenta atravessar de um lado para o outro da via sempre corre perigo. Foi o que aconteceu com a senhora de 73 anos, que morreu atropelada ao descer do ônibus em que estava e foi atingida por uma motocicleta no dia 5 de abril. Infelizmente, mais um caso onde a falta de infraestrutura, na região ali, a pessoa chegou cansada, ela só queria ir para a casa dela, não havia nenhum tipo de instrumento público ali, nenhum tipo de infraestrutura pública para a pessoa fazer a travessia. Do outro lado existem outros bairros, os ônibus que vêm de Ribeirão para desse outro lado da pista e as pessoas que descem aqui têm que atravessar. E a partir das 18 horas, a partir do momento que começa a escurecer, o pessoal que vem de Ribeirão está vindo do trabalho, chega aqui, tem que atravessar a pista, atravessando a pista sem iluminação, sem faixa de pedestre, sem nada. E o movimento aqui é enorme. As pessoas se arriscam por falta de passagens seguras e, na necessidade, acabam atravessando as rodovias. Em Bonfim Paulista, a José Fregonese é mais uma que preocupa. Todos os dias, dezenas de domésticas chegam de ônibus e vans para trabalhar nos condomínios do distrito e passam de um lado para o outro para chegar no emprego. A cidade chegou, tomou conta dos dois lados e hoje a gente tem uma circulação muito grande de pessoas, principalmente de trabalhadoras nas residências, que vêm de longe, de outras cidades, vêm de ônibus e ao descerem ou ao voltarem para os pontos para pegar os ônibus, elas são obrigadas a andar na rua, porque não há calçadas em vários trechos dessa rodovia e isso torna a situação delas insegura ao caminhar. Quase em frente ao ponto de ônibus tem um tijolinho usado de apoio pelos pedestres para pular a defensa metálica. Um risco e uma situação que precisa ser vista pelas autoridades. Foi colocada até uma mureta, essa mureta tem várias pretensões, claro, proteger as vias que se cruzam, mas também evitar que a pessoa passe. Mas então no lugar que se coloque uma passarela, porque uma vez que você identifica que é um local onde precisa as pessoas passar de um lado para outro da via, é necessário que se faça uma infraestrutura adequada para isso e não simplesmente deixe as pessoas incorrer no risco de tentar fazer isso num local que não está apropriado e aconteça acidentes. Muita gente também passa debaixo dos viadutos que ligam as marginais, que são para acesso de veículos e por isso não tem calçada. São locais usados por pedestres por falta de travessias adequadas. O que deveria ser feito? No caso é simples, simplesmente a gente promover, ou no caso do DR, executar uma calçada, seja tirando um pouco do talude lateral ou mesmo da própria via, porque a via é larga o suficiente que daria para roubar um pouquinho da via para o pedestre, 1,5 metro, 2 metros já seria o suficiente para a segurança dos pedestres. Ao longo também das marginais, alguns trechos não existe calçada ou quando tem a área dedicada à calçada não está pavimentada. As pessoas naturalmente andam pela via porque não tem o pavimento na calçada. Aqui no bairro Cristo Redentor, zona oeste de Ribeirão, rodovia Alexandre Balbo é outro ponto perigoso. Até tem uma passagem para pedestre, mas para atravessar de um lado para o outro da pista, o risco de acidente e atropelamento é muito grande porque o fluxo de veículos também é intenso. A gente atravessa aqui na carreira. Com certeza. Você vê que eu passo meia hora aqui parado aqui para atravessar. Muita gente que mora aqui e quer rodear por lá, que por aqui é mais perto e corre risco, qualquer hora ser morto aqui. Corre risco, com certeza. Estou passando aqui pela primeira vez, mas achei muito perigoso a travessia aqui, que os carros vêm com muita velocidade. Se bobear, ser atropelado aqui, fácil. Insegurança completamente, Você fica meio indefeso, porque você viu a velocidade que eles passam 100 por hora aí. E se você, de um vacilo que dá, você acha que dá para o cara para passar, a velocidade aí, Então teria que colocar uma lombada, um sinalizador, alguma coisa nesse sentido, de ambos os lados. Pode-se reduzir em um pequeno trecho a velocidade também. Então existem formas da gestão pública conseguir reduzir o número de acidentes e facilitar a vida daqueles que não necessariamente utilizam só o carro para se locomover.
Já que faltam mecanismos de segurança para pedestres em rodovias da macro-região, a orientação da polícia é tomar muito cuidado ao atravessar. O que nós orientamos é que os usuários, desses ônibus e todos esses pontos de ônibus peguem os locais fixos mesmo, para que não corra o risco de estar ultrapassando na rodovia, fazendo a caminhada pela rodovia, que isso faz com que os motoristas que estão nessa via acabam de repente aí sendo surpreendidos, principalmente no período noturno, por transeuntes aí andando na rodovia. E aí, devido à falta de luminosidade, tudo isso daí pode acarretar num acidente de trânsito. Gislene Lopes, de Bonfim Paulista, para o Jornal da Clube. A Artesp informou que a velocidade regulamentada na rodovia Arthur Costa Curta é de 40 km por hora na área urbana de Jardinópolis e que o trecho é dotado de sinalização para a travessia de pedestres em vários pontos. Destacou que o pedestre conta sim com uma passarela. Afirmou ainda que a concessionária responsável pela estrada elabora um projeto para implantar um novo local sinalizado para a travessia de pessoas. Já na José Fregonese, na altura indicada aí na reportagem, há previsão de reforço na fiscalização ao limite de velocidade com a implantação de radares. Garantiu que já está aprovada a instalação de uma passarela. As obras têm previsão de serem iniciadas ainda este ano. Na rodovia, Alexandre Balbo declarou que nas proximidades do KM 333 há pontos de inserção em desnível com calçamento que permite a travessia segura para os pedestres e radares em vários pontos. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo o José Geraldini Júnior, arquiteto e urbanista. Geraldini, ouvimos aí na matéria rodovias sem esses mecanismos de segurança para os pedestres que descem de ônibus que atravessam essas pistas. Como essas questões devem ser contempladas onde tem demanda? Uma ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde. Sim, é importante compreender que nesse caso que nós estamos observando, esse trágico acidente, ocorreu numa rodovia. Em geral, as rodovias elas não têm faixas de pedestre, é necessário de fato que ocorram outras formas de transposição, principalmente as passarelas ou passagens subterrâneas que evitem o conflito do pedestre com os veículos. As rodovias, em geral, elas transitam com velocidades maiores. Ocorre que as nossas cidades foram crescendo e muitas dessas rodovias hoje se transformaram em avenidas das nossas cidades, como no caso de Jardinópolis, como no caso de Ribeirão Preto, da conexão com Bonfim Paulista, são grandes avenidas que já não são mais rodovias propriamente dita. Então, é muito importante que tenha transposições, em especial as passarelas em locais onde seja identificado o grande fluxo de pedestres que hoje usam, obviamente, utilizam a cidade e a cidade que foi projetada naquela época para os veículos, Passarelas, redutores de velocidade, o que mais pode ser implementado ou implantado para um acesso seguro desses pedestres, então? Acho que o principal nesses exemplos que nós estamos observando são as passarelas, passagens subterrâneas, elas também são possíveis de serem realizadas, mas normalmente elas são feitas antes ou durante as obras de execução da rodovia. Depois da rodovia já instalada, se tornam obras mais complexas. É importante também salientar que a sinalização para o pedestre e para os usuários da rodovia, para os veículos que estão ali transitando, também tenham a sinalização e a indicação de pontos onde ocorre a travessia de pedestres. Então, essa sinalização alerta os usuários da rodovia para diminuir a velocidade e, por consequência, reduz a possibilidade da ocorrência de acidentes trágicos como esse. As rodovias que nós mostramos aí nessa reportagem da Gislene, elas são estaduais. Como ficam, então, Geraldini, as responsabilidades para resolver esses problemas? A responsabilidade, nesse caso, envolve todos os entes federativos, Tanto o município, quanto o estado, quanto as concessionárias que fazem a gestão da rodovia, elas também têm a responsabilidade de buscar saídas ou caminhos em conjunto para a construção das passarelas, para melhorias na sinalização, para o controle da velocidade
velocidade, para a implementação de redutores de velocidade, onde isso é possível ser implementado. Então, são ações conjuntas que envolvem a necessidade de todos os entes que têm a responsabilidade pela gestão da cidade. Não é somente o Estado, mas também o município e também os atores privados que ali participam. Já que esses exemplos que nós mostramos aí nessa reportagem refletem num risco diariamente, qual que é a orientação que a gente pode fazer então para esses pedestres e para os motoristas? A orientação sempre é o cuidado, né? A atenção, né? Fazer uma transposição no local onde não existe sequer uma abertura para o pedestre ultrapassar o outro lado da rodovia é muito arriscado. Então, assim, o alerta é sempre evite se colocar em risco em locais onde não são propícios para as travessias, né? Buscar locais menos arriscados, evitar fazer essa transposição em horários em que não tem muita visibilidade, especialmente à noite, né? Quando não serão vistos pelos veículos e colocando a sua própria vida em risco. Então, o principal, como já foi alertado pela polícia na manifestação anterior, é cuidado ao fazer essas travessias. José Geraldini Júnior, arquiteto e urbanista, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Até a próxima. Boa tarde.